Rafael, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado por atender também a nossa equipe nesta manhã de terça-feira. Qual o trabalho a ser desenvolvido a partir de agora também e que está já sendo realizado pela ADAPAR? Bom dia. Nós vivenciamos o maior surto de influenza aviária de todos os tempos no mundo, né? No Brasil são mais de 60 casos e todos os casos aqui no Brasil foram em aves silvestres, apenas 2 em aves de subsistência, fundo de quintal, que aconteceu um caso em Santa Catarina e outro no Espírito Santo. Mas aqui no Paraná, como já foi dito, esse foi o 8º caso encontrado aqui no estado, semana passada, em Guaratuba. Outros municípios como Paranaguá, Guaraqueçaba, Antonina e Morretes também já tiveram casos, mas aqui no Paraná todos os casos foram em aves silvestres, principalmente nessa espécie de 30 réis real e 30 réis de bando. Tivemos um caso em gaivota também. Então a gente reforça essas medidas de fato para notificar da ADAPAR todos os casos suspeitos, né, sejam em aves silvestres ou aves domésticas, e que a população realmente não manipule nem aves doentes e muito menos animais que são encontrados mortos eventualmente no litoral. A grande preocupação é com relação à venda de frangos para a exportação. E nós estamos vendo aqui já nos jornais, né, que Espírito Santo e Santa Catarina já tiveram, o Japão já suspendeu a compra de aves desses 2 estados. Qual a preocupação com o Paraná a respeito dessa situação? O Paraná é o maior produtor e maior exportador de carne de frango do Brasil, um dos maiores do mundo. Nós acessamos mais de 150 países, 50% do que é produzido aqui vai para exportação e a gente abate aí 9 milhões de aves por dia, são mais de 90 mil empregos diretos no setor avícola. Então, obviamente que a influenza aviária, ela preocupa bastante o setor avícola comercial, porque isso impacta diretamente a economia do estado. O Japão de fato suspendeu Santa Catarina e Espírito Santo. Nós tivemos no Japão e na Coreia do Sul semana passada discutindo com os governos de lá sobre a possibilidade de a gente municipalizar os municípios que têm a ocorrência, né? Não o estado todo, suspender o estado todo, e houve grandes avanços aí nessa discussão. Nós não queremos que a doença entre na agricultura comercial, porque isso de fato vai afetar a economia de maneira muito significativa, e a gente tem feito toda essa contenção no litoral. A equipe da ADAPAR, junto com outros órgãos como a própria Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, ICMBio, o pessoal da Universidade Federal do Litoral tem dado um apoio muito importante, todas as prefeituras envolvidas, exatamente num trabalho de contenção da doença, evitar que essa doença saia do litoral, já que a gente não tem tanto controle com aves silvestres, aves migratórias, né? Isso foge um pouco do nosso controle, já que essas aves têm contato com outras aves de outros países. Rafael, também outra preocupação dos municípios, né, era com o apoio da ADAPAR acerca desse assunto, que é preocupante. E após aquela reunião, aquele encontro que você esteve presente em Morretes, com representantes dos municípios aqui do litoral, o que mudou essa aproximação e a reivindicação dos municípios com a ADAPAR, auxiliando eles nessa situação aqui no litoral? Aquela reunião foi um divisor de águas para nós. Nós até então tínhamos alguns casos aqui no Paraná, no Brasil, e após aquela reunião e outras que aconteceram, né, com a equipe local, com as prefeituras, isso de fato a gente tem visto um apoio de outros órgãos, de outras instituições, apoiando nessa contenção da doença. Então, de fato, é um trabalho conjunto, uma responsabilidade compartilhada. É uma doença que, como já foi falado também, ela pode ser transmitida para os seres humanos, e isso preocupa, né? A gente tem que estar muito preocupado com a saúde pública. Nós já tivemos um exemplo do Covid, uma pandemia mundial, onde nós vimos aí todos os transtornos que isso causou. Obviamente que são doenças completamente diferentes, mas a gente não quer realmente que nenhuma pessoa seja contaminada aqui no Brasil, muito menos aqui no Paraná. Rafael, e nesse momento,
qual a orientação maior, ou seja, mais intensa que vocês estão repassando para os municípios que estão tendo esses focos da influenza aviária? Nós temos que continuar com a vigilância. Nós temos que continuar com esse trabalho que está sendo feito. Hoje, nosso foco principal é o recolhimento das carcaças das aves que eventualmente são encontradas mortas e a notificação para a ADAPAR das aves que estão com sinais nervosos. A gente tem visto aqui no Paraná e em outros estados que o principal sinal clínico da doença é sinais nervosos, ou seja, aves que ficam girando no próprio eixo, pescoço para trás, obstótono, sinais nervosos, dificuldade de voar. A ave, ela perde total sentido natural dela, né? Então é perceptível que aquela ave tem alguma doença, alguma coisa estranha. Nesse momento, quando identificado esse tipo de aves, tem que ser notificada da ADAPAR para que a gente faça todas as investigações necessárias. Rafael, obrigado aí pela colaboração também nesse momento. Estamos sempre à disposição aqui, o nosso Departamento de Jornalismo da Litorânea, e as informações precisas aí e pertinentes, né, da ADAPAR aqui para o nosso litoral do Paraná. Muito obrigado e bom trabalho a toda a equipe da ADAPAR. Muito obrigado, nós que agradecemos esse espaço. Para nós é muito importante informar a população sobre o que está acontecendo. É um momento de vigilância, de muita importância para que a população saiba o que fazer quando identificar um caso suspeito. Muito obrigado a vocês aí da rádio e nós também ficamos à disposição.